Olá, tudo bem? Como é que você está? Você já tentou usar a roupa de alguém o dia inteiro, ou às vezes por algumas horas, e se sentiu desconfortável, ficou te incomodando, às vezes fica grande demais ou menor demais, e todo mundo ao olhar percebe que não é sua? Seja bem-vindo ao Só Mais Um Café. Hoje eu vou dividir com você a história de Jacó e Esaú, que encontra-se em Gênesis 27, a partir do 18. Vai contar ali a história, um desfecho de dois irmãos, porque um usa a roupa do outro. Eu me recordo de quando eu era pequena, eu não tinha muitas condições financeiras e toda vez que tinha uma festa de casamento na minha família, eu precisava usar uma roupa de alguém. Eu me recordo como se fosse hoje, a última vez que eu precisei usar a roupa de alguém. Eu tinha lá meus 14 anos. Eu me recordo que eu mal levantei na festa, porque a sensação que eu tinha é que todo mundo sabia que aquela roupa não era minha. Eu me recordo que eu estava com tudo, exceto a roupa íntima. E foi um desconforto muito grande. E muitas das vezes, quando a gente usa a roupa do outro, está falando sobre o outro. E aí, naquele momento, a sensação que eu tive é que não era eu, não era a minha própria identidade. E eu tenho uma identidade muito firmada dentro de mim, então usar algo de alguém gerou um incômodo tão grande e ao mesmo tempo uma frustração, porque eu não podia ter naquele momento. E aqui vai contar a história de Jacó, só que não foi a mesma situação. Jacó usou a roupa do seu irmão, se disfarçou dele para poder ganhar vantagem, para tirar do irmão dele algo que não o pertencia. Naquela época, na Bíblia, o primogênito tinha direitos. Direito de quê? Da bênção. O direito de ficar dono da herança, dono de tudo. E Jacó já sabia, porque a Bíblia diz que os dois são gêmeos, porém Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu depois. Só que ambos eram diferentes, um era branco, o outro era mais cabeludo, um era liso, não tinha cabelo, Jacó não tinha cabelo, era lisinho. Já Esaú não, ele era um homem cabeludo, a Bíblia diz também que a roupa dele era cheirosa e que ele gostava do campo, da caça, dele ir. Essa era a identidade de Esaú. Jacó não. Jacó gostava mais de ficar dentro de casa, mais perto da sua mãe. A Bíblia também conta que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Houve ali uma separação e uma preferência de pais que também gera um grande problema, gera uma divisão de família. Só que em um certo momento Isaac foi envelhecendo e ele com medo de falecer, de partir e de não ter dado a bênção para o seu filho Esaú, ele chama Esaú, fala: Esaú, vem cá, vai numa caça e faz um guisado para mim, porque eu vou te abençoar. Eu vou entregar para você aquilo que é seu por direito. Rebeca estava ouvindo e ela corre, chama Jacó, conta todos os planos do seu esposo para o seu próprio filho. Aí ele fala assim: caça que eu vou cozinhar para você levar para o seu pai. E ali Jacó foi, conseguiu, caçou, trouxe tudo, a sua mãe preparou e ela fala: agora você vai lá antes do seu irmão chegar e entrega para o seu pai, mas ele vai perceber que não sou eu. Aí ela pede o quê? Para colocar um monte de pelo nos seus braços, ele veste uma roupa de Esaú e fica ali com roupa de Esaú, cheiro de Esaú e por dentro Jacó. E ele vai até seu pai, se disfarça, consegue, mesmo o seu pai ali com uma certa dúvida, pediu para ele chegar um pouco mais perto, sentiu o cheiro, tocou nele, falou: o braço de Esaú, reconheceu, mas ele tinha aquela sensação de que
tinha alguma coisa errada. Mas mesmo assim, ele entregou para ele a primogenitura. E com isso, começou um desfecho na história, porque Esaú chegou, descobriu e ameaçou matar o seu próprio irmão. E ali houve uma grande consequência pela atitude de Jacó. Porque é isso que acontece quando nós, eu e você, vestimos a roupa que não é nossa, vestimos uma roupa emprestada. Não porque você tem uma festa de casamento, ou você tem uma formatura, um evento muito grande, você não quer investir muito alto em uma roupa, ou porque você não tem mesmo. Não é sobre esse tipo de vestir a roupa do outro. É quando nós vestimos a roupa do outro para poder ter a identidade do outro, para poder roubar o que é do outro. Porque aqui foi isso que Jacó fez. E isso gerou um grande conflito e vai gerar em você também. Talvez você esteja fazendo isso, tá? E não na forma literal de pegar a roupa de alguém de fato, colocar um casaco, uma calça, não. Às vezes não é na forma literal. Às vezes é apenas forma figurado, de você olhar as pessoas nas redes sociais e acreditar que aquilo é o modelo ideal, que é o jeito que vai dar certo. Então você começa a se moldar para caber no mundo do outro, começa a se moldar para parecer com o outro e aos poucos você vai enterrando, apagando a sua identidade sobre quem é você, sobre o que você gosta, sobre a roupa ideal para você e que você se sente bem. E muitas pessoas também vestem a roupa do outro para pertencer dentro de um grupo, para poder chamar atenção, para poder ser amada, ser olhada. E aí a sua essência vai sendo perdida e junto com ela a sua identidade. E este é o maior perigo que tem. É quando eu e você vamos enterrando a nossa identidade. Nos perdemos no meio do caminho, ao ponto de não conseguir, inclusive, ser feliz, inclusive ter significado na vida, porque parece que fica uma insatisfação de quanto mais eu faço, mais eu procuro, tá faltando alguma coisa. E é isso que acontece. Se a gente pegar casaco do outro, às vezes a manga vai ficar mais comprida, um pouco mais curta, vai ficar um desconforto. Porque não é sua, não foi feita para você. Mesmo que seja um número, às vezes precisa de mais detalhes. E quando você veste a roupa do outro, achando que a família do outro é melhor e você vai fazer igual, que o outro ora e você quer fazer igual, que o outro prega e você quer fazer igual. Às vezes você está querendo uma profissão porque você conhece alguém muito legal e você quer ter a mesma profissão que aquela pessoa tem, mas não porque de fato você se vê dentro daquela profissão, porque você quer vestir a roupa dela ou a roupa dele. Você quer ser aquilo que você não é. E é um perigo muito grande. E a consequência maior, ela é gerada para você. Jacó teve várias consequências, várias. Ele teve que sair fugido, porque seu irmão queria o matar. Ele não conseguiu enterrar sua própria mãe e nem seu pai. E 20 anos se passaram para ele retornar e conseguir se conciliar com o seu irmão. E no meio disso, Jacó também precisou trabalhar 14 anos para ter 2 mulheres e dentre outras coisas que aconteceram na vida de Jacó por conta de uma roupa que ele vestiu que não era dele. Ele foi sim influenciado pela sua mãe, mas naquele momento ele também tinha autoridade e maturidade para entender que eu não posso vestir uma roupa que não é minha, eu nem preciso vestir uma roupa que é minha. Ele poderia ter falado para a mãe dele: mãe, eu agradeço o seu carinho, a sua preocupação, agradeço porque você quer que eu seja abençoado, só que essa roupa não é minha. Vai chegar um momento, ele fugiu do plano, ele aceitou tudo que a mãe impôs. Ele em nenhum momento ele enfrentou. Ele falou que o pai dele não ia reconhecer, mas mesmo assim ele aceitou vestir, ele foi até o final. Durou muito? Não, durou muito pouco. E às vezes é isso. Às vezes você está vestindo a roupa do outro e está achando que é longo prazo ou que é para sempre. Tem curto prazo.
tem tempo para acabar. E quando acabar, você vai sentir as consequências, você vai sentir o peso das consequências e vai te trazer um grande sofrimento e perdas, e você vai sofrer sem necessidade. Então, se você tem um hábito de vestir a roupa de alguém, se você hoje de repente está na faculdade porque você precisa agradar seus pais naquele curso, ou você está em um emprego porque você precisa agradar alguém, alguém te indicou, ou porque você conhece alguém que trabalha nessa área e super deu certo para ela ou para ele, que dá dinheiro, vai existir um preço. De repente não é isso, de repente você quer casar e quer fazer o casamento igual a sua amiga fez. Vai ter um preço, porque não é sua identidade. Ou você está olhando para o lado, achando que o colega tem uma vida melhor do que a sua. Sabe aquele ditado, a grama do vizinho é melhor do que a nossa? Depende da visão de cada um. Olha mais para você. Começa a vestir a roupa que cabe em você. Seja você o protagonista da sua história. Seja você a pessoa que escolhe a roupa que vai vestir, a identidade que vai vestir. Seja você a pessoa que escolhe o que falar, como pensar. Eu sempre costumo dizer que é Deus que nos molda. Se for para você ser moldado, que seja pelas mãos do Senhor. Que seja o Senhor te mostrando aquilo que você deve fazer, qual roupa você deve vestir. Não queira vestir a roupa de Esaú. Esaú era peludo, de repente você nem pelo tem. Esaú tinha o cheiro que é dele. Qual é o seu cheiro? E sabe o que é mais engraçado no meio de tudo isso? É que lá na frente a Bíblia vai dizer que Deus pergunta para Jacó: quem é você? Porque o tempo todo Jacó estava vestindo uma roupa que não era dele. Ele tentou ser o que ele não era. E nem Deus o reconheceu. Deus precisou mudar o nome de Jacó para Israel. Deus precisou moldar Jacó. Só que doeu muito em Jacó. Ele teve muitas perdas. Ele deixou de viver tempos de mesa com seus pais, com seu irmão, por conta de um desejo, de uma bênção que não era dele, é do outro. Que Deus tenha uma visita na sua casa, que você tenha uma intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Se você está com dúvida de qual roupa é a sua, está com dúvida sobre a sua identidade, pergunte ao Senhor. Deixa Deus te mostrar. Não tenta caber no olhar do outro. Não tenta caber naquilo que o outro acha que você deve fazer, falar, vestir e ser. É claro que nós precisamos ser moldados, mas moldados de acordo à ótica de Deus. Não se esqueça, se essa mensagem edificou o seu coração e você conhece alguém que também pode ter a vida edificada, compartilha, comenta e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo no seu coração e vem para Jesus.